aquilo não representa as tarifas reais, Não. né? E o Trump tá apostando que os outros países vão ter problemas internos tão grandes que eles vão pedir para baixar, torcendo para que isso aconteça antes dele ter problemas internos. Sim, colocaram 75 como tarifa, o que não é, são conceitos diferentes da coisa. Sim. Se a China resolver desvalorizar o yuan, seguir comprando dólares para manter o yuan fraco, eu acho que os mercados vão continuar. E outro assunto bom pra gente começar aqui falando também é do tarifaço do Trump, né? O que tá acontecendo, parece que tem até um projeto de lei, vocês podem dizer melhor, é projeto de lei ou já foi, né? Feito aí que o Brasil também ia fazer a reciprocidade, né? Mas o Brasil é tão pequeno em comparação ao mundo, né? Qual que é a opinião de vocês aí? O que o Trump fez também? Na verdade, assim, se for olhar para reciprocidade, os Estados Unidos é um país que não praticava tarifa contra ninguém, basicamente. Então, o mundo todo enfiava produto no consumidor americano, o americano não cobrava tarifa de ninguém, atendia, absorvia todo o output do mundo ali na demanda americana, fazendo dívida, né, porque o americano não faz poupança, né, o americano gasta tudo que ganha e ainda paga juro para cartão de crédito. E durante décadas o mundo ficou dependendo da demanda americana. Agora, se você for olhar o termo reciprocidade em si, se os Estados Unidos colocar tarifa equivalente ao que os outros países, no Brasil, por exemplo, as nossas tarifas de importação são altas. Né? Quando eu vi lá aquela tabelinha de 10% só, eu falei, é pouco. É pouco. Tá de boa, Tá de boa, fica quieto Lula, fica quieto Tereza Cristina. Tá muito baixo ainda o que eles vão cobrar de produto brasileiro. Se fosse cobrar os 50, 100 que o Brasil cobra de taxa de importação aqui, seria bem pior. Então, eu acho que é uma tentativa. O Trump prometeu isso, né? Durante a campanha, ele prometeu. Eu vou trazer de volta a produção e industrialização para os Estados Unidos. Agora, isso tem um custo. Historicamente, você vai pagar um preço no começo. Por isso. Na década de 30, os Estados Unidos pagou com uma depressão. Né? Quando fez essa tarifa, esse tarifaço do Trump, se você comparar com o Smoot-Hawley, é mais forte. Então, as pessoas dizem, mas vai ter inflação. Não é que vai ter inflação. O que pode ter é um ajuste de preço relativo, uma mudança de termos de troca, né? Porque o que acontece? O fluxo de dólares do mundo, ele ia muito para o exterior. Quando o americano consome produto externo, esse dólar vai parar na conta dos países superavitários, na China, na Índia, no Brasil e tal. E uma parte dele via para treasuries e uma parte desse dinheiro ia para a Bolsa Americana. E a Bolsa Americana tinha um terço de participação estrangeira. Então, o principal efeito inflacionário era nos ativos. Agora, revertendo o superávit comercial com as tarifas e com a queda do superávit que os países têm contra os Estados Unidos, uma parte desse dólar deixa de sair e fica na economia interna americana. Então você vai ter uma inflação, digamos, não é uma inflação, você vai ter um aumento de preços internamente, domesticamente nos Estados Unidos, versus um desinflar dos ativos que são detidos por estrangeiros, tanto que já está acontecendo. Os estrangeiros estão saindo da Bolsa Americana em recorde. Né? Europeus saíram muito, tanto que o euro, eles venderam bolsa, compraram o euro para voltar para a Europa. O euro teve um rally de quase 10% aí em questão de um mês. Um mês atrás estava 1,02. Bateu 1,11 hoje. Né? Então esse fluxo é o que está acontecendo mesmo. O dinheiro que circulava de volta para a economia americana comprando ativos está voltando. E esse dinheiro vai acabar voltando via demanda doméstica nos Estados Unidos para comprar produto doméstico. Só que a produção americana não está pronta para isso, ainda está caro, as indústrias vão ter que se ajeitar. Então, no começo, o efeito das tarifas vai ser deflacionário, porque você reduz, o americano já não tem poder de compra. Você contrai o crédito e compra menos, você vai ter o que você teve na década de 30. Vai ter um choque deflacionário na economia. Então, por isso que as taxas estão caindo e não estão subindo. Você vê lá o headline, a inflação vai ser 5%. Vai ser 5% mesmo? Por que o mercado todo está precificando queda de juro lá? Porque isso não é inflação. Isso aí é alteração de preço relativo. É mudança de termos de troca. Inflação mesmo, para você ter inflação, aquela que desvalorização. Você tem que ter emissão monetária primária ou tem expansão de crédito. E você não tem isso, é o contrário. Você está tendo redução em tudo.
Eu acho que tem um ponto, eu concordo com o que ele tá falando, mas tem um ponto importante. Você viu todo mundo viu aquela tabela que foi divulgado ontem lá, né? Que tem uma Então, formulinha lá. Isso, não, que tem primeiro o tanto que os países impõem tarifas aos Estados Unidos Sim. e depois o quanto que A eles conta que imporão. eles fizeram para impor. Agora, você viu como eles chegaram naquela tarifa média de cada país? Vi. Aquilo não representa as tarifas reais, né? No Brasil, por exemplo, deu 10%. Não, mas eu quero dizer, era o por piso. exemplo, como é que eles chegaram naqueles números? Eles pegaram o déficit comercial relativo dos Estados Unidos com determinado país, para cada país, e dividiu pelo montante que você importa daquele país. Então, digamos, eu exporto para você 100 e importo de você 400. Eu tenho um déficit comercial de 300 com você. Então, eu divido 300 por 400 e isso significa que meu déficit com você é de 75%. Para eles colocaram 75% como tarifa. O que não é, são conceitos diferentes a coisa. Sim. Então, eu não acho que seja um conceito. O recíproco não é bem recíproco. O Brasil tomou uma vantagem gigante, como você falou. Mas China, Taiwan, Japão e não sei o quê passaram a ter uma pressão muito maior. A China vai levar uma paulada. Uma paulada. Mas o mercado lá já está meio pronto para isso. Porque a Bolsonaro já até ficou parado. O que eu acho, só para finalizar, eu acho que tem a ver com aquele livro dele lá, The Art of Deal, que é coloque medo na negociação, seja firme na negociação, e eu acho que tem mais chance de outros países recuarem, baixarem as tarifas. Na verdade, é um jogo arriscado, porque os Estados Unidos ele precisa disso. Se ninguém recuar, o tamanho do resultado para a economia americana vai ser igual à década de 30. É o chicken game, né? É o chicken game, aquela coisa. Quem que vai dar para trás primeiro, entendeu? E o Trump está apostando que os outros países vão ter problemas internos tão grandes que eles vão pedir para baixar. Só que ele está torcendo para que isso aconteça antes dele ter problemas internos. Porque ele não consegue... Isso é extremamente arriscado. Exatamente. É isso. Ele leu um autor, né, que o pessoal de Singapura leu também. A gente aprendeu lá no professor Guilherme Freire, que inclusive quem me apresentou o Guilherme foi o Musa. E eu mandei um gráfico aqui para o Matheus colocar, eu mandei para vocês também, que é um gráfico da taxa da tarifa americana nos últimos 200 anos. Eu mandei pro Faca também Se você mandou desde aqui no 1830. Eu mandei também no teu WhatsApp aí. Então, desde 1830 é a tarifa que os Estados Unidos cobram. Então veja que ele atingiu o mínimo em 2008 de 1 e pouquinho, e agora o Trump quer voltar para 8 e pouco. Então essa política de você cobrar a tarifa e fazer o mercantilismo é uma política padrão, né? E talvez seja uma maneira de tentar quebrar o dilema de Triff mesmo, né? Sim. Que nós explicamos da outra vez, né? Que é o problema do cara que emite a moeda mais forte, que acaba sendo obrigado a ter um déficit. Vamos ver como é que a China vai reagir, né? Se a China resolver desvalorizar o yuan, né? Seguir comprando dólares para manter o yuan fraco, eu acho que os mercados vão continuar turbulentos. Foi feio de hoje, hein? Foi. E hoje caiu quantos por cento? Não aqui, né? Mas lá. Foi. O S&P, 5%. O Russell 2000, que é o índice das small caps americanas, 2.000 small caps, caiu 6,5 ou 7, e oficialmente ele está em bear market territory. Quando cai 20%, é um critério, não significa nada esse critério, tá? Porque cair 20% pode ser o movimento inteiro, né? Não tem nada que diga, não tem nada que signifique 20% Petróleo caiu 7%. E o Bitcoin também 7%. E o Brasil querer taxar eles, vocês acham que é uma boa, não é? Faz sentido, né? É que nem você pegar um garotinho de 6 anos de idade com um pedaço de pau e ameaçar um guarda com um fuzil. O cara vai dar risada, não vai nem... E na verdade o Brasil já aplica, né? Porque é muito complexo você tentar voltar para o mercantilismo agora, porque uma coisa é você exportar grãos e outra coisa é o iPhone. Se a reciprocidade do Trump for, o iPhone que o Brasil produzir vai ser cobrado uma tarifa de 10%, pode cobrar quanto for, porque a gente não produz nada mesmo, né? De alto valor agregado. Então, na verdade, a gente já cobra muito mais, né? Dos produtos importados. Então, o Brasil, de fato, se deu bem. O Brasil, em termos de grãos, os Estados Unidos não precisam importar grãos do Brasil. Para nada. Eles também são grandes exportadores de grãos.
milho, soja e tal. A nossa pauta com eles é aço, alumínio, essas coisas. Então, que esse está taxado em 25. Esse está taxado. Então nós vamos ter um problema no setor minerador, a gente vai ter assim uma situação a ser negociada. Gerdau, né? Gerdau tem grande parte da receita. A Gerdau mudou, né, para lá, entendeu? Agora CSN e Minas. Quem tá lá, quem se deu bem com o estudo é a Gerdau e a JBS, que mudou para lá também, né? Que tá lá produzindo lá. Então, Saraí, coincidentemente, tá nadando de braçada de novo. De novo. Coincidentemente. Gênio, né? Tá virando dono de tudo de novo.